Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Flamengo enfrenta o Fluminense e o Pascoal falou aí sobre o que o Flamengo precisa fazer para poder vencer o Fluminense e também Carrascal, o novo reforço do Flamengo. Mas antes, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreve, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo e coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Não dá para substituir. E o Renato agora tem um grande desafio, porque enquanto esse jogador não chega, ele precisa ter um time competitivo no Campeonato Brasileiro. E já tem um clássico aí parece que é um domingo, joguinho que ele assim, tem no hino do Flamengo. Que aí eu quero aproveitar que você está falando e aproveitar o tempero que o Rafa jogou nessa conversa. Entrar nisso. Volta para 3 zagueiros. Não deveria ter mudado. Não é que volta, é uma correção de rota. Ainda mais contra um time que vai esmagar a sua saída de bola. Ontem o Fluminense tem muita posse de bola. O Fred jogou de lateral esquerdo ontem, né? O time vai esmagar a sua saída de bola, que vai pressionar no campo de frente o tempo inteiro, que tem velocidade por ambos os lados, onde os jogadores de lado de campo, a não ser que o Felipe faça alguma modificação muito grande, fecham com muita qualidade. Os laterais passam, o Flamengo usa muitos lados, você tem construção por dentro, não tem outra forma de jogar. A questão, para mim, é quem vai fazer isso. Porque você, por exemplo, coloca, a gente pega um pouco no pé dele pelo sem bola, o Soteldo para jogar, por exemplo. O Soteldo do lado do campo vai acompanhar o lateral do Flamengo que jogar, porque o Felipe tem opções. Até a linha no meio campo. Não tem nem... Então, isso não é acompanhar. Eu acho que nem chega ali. E se acompanhar, tem força física para parar um lateral dele? Não é nem por ter força física. Ele pode até voltar junto com o ponta. A gente não sabe quem vai ser o ponta, né? Quem trabalhar pelo lado do campo. Só que ele não vai ter força para sair no contra-ataque. Não vai ter a velocidade para o contra-ataque. E aí esse dilema que você está falando é o dilema do Renato mesmo. Se o Fluminense foi bem no Mundial com 3 zagueiros e 3 volantes, claro que o treinador quer ter um pouquinho de ambição jogando em casa, botar 3 atacantes, que foi o caso de ontem, mas os caras à frente eles precisam dar uma mão também, né, gente? O Arias dá. Talvez jogar com o Canóbio de um lado e uma dobra de lateral do outro, não sei, alguma coisa assim, na linha de 5. Botar o Freitas para dentro e botar o lateral esquerdo naquele lado e os 3 volantes ali. Vai ter que jogar no 3-5-1. Né? Agora, você falou esse 1 aí, me lembrou uma coisa, Rafa. Tô bem curioso, viu? Mas tô bem curioso, porque do lado do Flamengo... Acho que dá um 3-6-1. 3-6-1. 5-2 e 3-6-1. Bota 6 aqui no meio campo. Pelo menos um. O Fluminense precisa de um jogador de velocidade para jogar contra o Flamengo. Foi assim no Mundial, né? Precisa de um jogador de velocidade para jogar contra o Flamengo. Vai ter que ter um cara de beirada de campo que corre para cima do zagueiro ou que entra em diagonal. Porque se ficar com só um centroavante para brigar com os zagueiros e com o volante, eles vão tomar conta. Vai dar certo, Então tem que impor alguém do lado do campo, tem que entrar com velocidade. Não dá, porque o Flamengo tem uma estrutura de jogo que tanto sai jogando por dentro quanto pelos lados. Dá para jogar com o René e o Fuentes fazendo uma dobra e inverter o Canóbio, que vai voltar para marcar. A gente chegou a pensar isso no Mundial, né? No último jogo, né? A ideia era trazer o René para zagueiro. Isso, exatamente. E o Fuentes para lateral. E o Fuentes lateral, exatamente. No final das contas, é um jogo para o Fluminense encarar da mesma forma, coletivamente, como encarou o jogo contra o Inter de Milão. Sim, como encarou os principais jogos, como encarou o jogo contra o Hilal e tal. Não é para você encarar o jogo. Ontem, para mim, um erro foi que eu acho que a ideia de jogo do Renato subestimou um pouco a força do Cruzeiro. Ainda mais sabendo que o Cruzeiro adora o contra-ataque. Você não faz questão de ter a bola, porque rouba a bola é muito agudo. Então eu acho que vai haver uma correção de rotas, o que não significa que vai conseguir bater de frente com o Flamengo, porque o Flamengo também precisa voltar a jogar um pouquinho mais. O último jogo não foi lá aquelas coisas. E aí a minha curiosidade que eu ia passar pro Rafa é a seguinte: não tem Bruno Henrique. E o Pedro? E como é que faz agora? Reintegra o Pedro? Como é que vai ser esse ataque do Flamengo, hein? A enquete quem volta primeiro, Ganso ou Pedro, né? Cada clube com o seu problema para administrar internamente. Acho até que o do Fluminense é menos pior que o do Flamengo, porque nós não temos fatos novos, né? Desde a declaração do Pedro em nota oficial publicada na sua rede social, nós não temos fatos novos. Felipe Luiz foi perguntado sobre isso depois do jogo com o Santos e disse, olha, o que eu tinha que falar já falei, é isso e enfim, alguma coisa precisa acontecer. E insisto que quem vai escalar o Pedro vai ser o próprio Flamengo em campo.
Se o Flamengo mantiver uma média de atuações e resultados de maneira convincente, esta média, em todas as competições, o Pedro vai ficar escanteado até sair. Se o Flamengo começar a oscilar, ele volta nos braços do povo ao melhor estilo mártir, sabe aquela coisa? Né? Carregado pela galera, porque vai ser a salvação, a pressão vai ser grande e o Pedro vai acabar voltando. É assim que funciona o futebol e não adianta ninguém no Flamengo dizer que isso não está sendo cogitado. Claro que está, evidente que está. Embora a gente não possa ter o direito, na verdade, de não concordar com isso, eu não concordo. Mas, em relação ao Fluminense, só de falar sobre o Bruno Henrique fora, o William, meu único ponto sobre essa questão do lado do campo, dobra de lateral, o trocar o Canóbio, é a questão da qualidade, né? A gente falou do Soteldo já. Acho que o Fluminense não tem hoje, tirando o Ares, evidentemente, nenhum jogador de lado que esteja rendendo o suficiente para você depositar confianças além do trivial, que é o drible, a jogada de velocidade. Então, assim, talvez acabe que uma dobra de lateral possa salvar neste sentido. E também acho que o Renato deve voltar a cogitar os 3 zagueiros. Sobre o Flamengo, o Bruno Henrique fora sugere o Cebolinha do lado esquerdo e o Plata como centroavante. Mas pode ser o contrário. Pode ser o Luiz Araújo no lado esquerdo, o Plata lá pelo lado direito e alguém jogando na função de centroavante, que eu não creio que seja o Juninho. Até porque é um jogador que, convenhamos, ainda não justificou sua vinda. Pode ser o Aracian, um garoto que está pedindo espaço, tem entrado bem. Há muita confiança do Felipe Luiz em cima no futebol desse garoto. Pode ser uma saída. Agora, eu imagino que eu não tenho muito como sair dessa lógica, não. Deve ser uma tendência para o Clássico domingo. De qualquer maneira, vai ser um ataque com mobilidade. Vai ser um ataque de movimentação. O Flamengo não tem o centroavante confiável para escalar. Então, vai ter que se virar colocando jogadores de velocidade, jogadores de futebol mais leve, de drible, um deles um pouco mais adaptado a jogar por dentro e ver o que acontece. A volta do Pedro não pode depender de uma necessidade do jogo específico. A questão de saída do Pedro foi uma questão comportamental. Ela foi tratada de uma maneira muito intensa na entrevista, né? A gente até conversou aqui bastante. Talvez o Felipe pudesse ter usado um outro tom. Podia simplesmente falar, olha, tá abaixo, não tá treinando como é necessário. Os jogadores, nós conversamos com ele, vamos esperar ele fazer isso para voltar. Teria dito a mesma coisa do outro jeito, né? Incomodou o Pedro, mas eu entendo também que colocou as coisas em locais bem claros para todo mundo que trabalha num clube que, vale lembrar, teve vários problemas nos últimos anos de comportamento, não apenas de jogadores, mas tem auxiliar técnico agredindo jogador, o Pedro já teve problema com outros treinadores, o diretor de futebol antigo já arrumou briga não sei aonde. Então, o Flamengo está entrando nos eixos como instituição, tá? Passando a ser uma instituição que se impõe acima dos seus funcionários e trata os seus funcionários muito bem quando os recupera na parte física, quando paga seu salário em dia, quando paga altos salários, quando é um lugar onde qualquer jogador, ou quase qualquer jogador, quer jogar hoje, né? O Flamengo é o time mais forte, o elenco mais forte do país. Então as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Se você pega e por uma necessidade de jogo traz o seu atleta, que o próprio técnico falou que faz a diferença na entrevista que fez a crítica ao jogador, você jogou tudo fora. Sim. Então não acho que o Pedro deva começar jogando, porque é uma questão que transcende isso, que tem a ver com o comportamento do dia a dia em toda a temporada. A necessidade é a mãe da invenção. Você sabe que quando você está apertado... Mas não pode ser da subserviência. Mas e o clube não pode ser Mas subserviente. você acha que por necessidade o Felipe Luiz vai enfiar o Pedro lá? Não estou dizendo ser titular, já colocar no banco? Não, no banco eu acho que ele já vai. Porque, gente... No banco pode ser. O Flamengo pode ser uma arma para o segundo tempo. O Flamengo Depende. Mas aí não usa? Eu tenho a segunda parte, eu vou esperar ele falar para completar. Depende pelo critério do Felipe Luiz, depende. Se estiver treinando bem. A gente não sabe se está treinando bem ontem, hoje, anteontem. E por que se não o critério for o mesmo, se houver a manutenção do critério, não dá para garantir nada, não. E por que não jogar com o Wallace que quando entra em campo justifica? Mas o Wallace não é centroavante, gente. O Wallace se movimenta bastante, é um atacante. Movimentar é uma coisa, mas o Bruno Henrique não é centroavante. O pé para chacoalhar a rede é completamente diferente. Porque é o seguinte... Você defende o Juninho, o Wallace é jogador, é meia. É para jogar de... Ele é o antigo... Não é meia construtor. Ele é o ponta de lança. Tudo bem. Não é, o meia construção é Georgian. Perfeito. Georgian é o meia da construção. Ele não trabalha na construção civil, viu, gente? Ele constrói as jogadas dentro de campo, né? Porque vocês vão pensar que vai ter jogador pedreiro, jogador encanador. Não, ele faz a construção da jogada. Você diria que ele é um arquiteto do futebol arte? Não, esse é o Georgian. Então, o Georgian é um arquiteto do futebol arte. É, o debochado.
O Wallace Ian é um baita ponta de lança. Essa é uma função que no Brasil ela é escassa. Meia e ponta de lança, são poucos no Brasil que fazem isso. Poucos. Eu diria, se eu fosse um antigo dirigente, que não está mais entre nós, eu diria que o senhor está tergiversando. Não, eu estou dizendo para você que o Wallace Ian não é centroavante. Né? Porque em algumas coisas acontecem no futebol que a gente fica meio assim, né? Fico pensativo. Né? Você acha que o Wallace Ian jogando por dentro, plata aberto, ou mesmo invertendo, mais Luiz Araújo, mais Jorginho, mais os alas do Flamengo não tem qualidade de finalização? Eu falo por mim. Como diria aquele nosso amigo. Afinal, o Flamengo é incomparável. O Flamengo tem um elenco incomparável. Mas sim. O elenco o quê? Incomparável! O elenco do Flamengo. Só para dizer o seguinte: aquele amigo nosso, repórter, se eu fosse, mas eu não sou, se eu fosse, eu pensaria muito nessa possibilidade. Eu não sei como é que está o Pedro. A gente sabe que ele já conversou com o elenco, já se acertou. Vamos supor que o Pedro fez tudo o que tinha que fazer daquela entrevista até agora. Tudo. Exemplo no treino, se dedicando, subiu de nível fisicamente. O GPS estava bom? Então, assim, bobo. O GPS dele... Você acha que esse tempo foi suficiente para ele começar jogando por causa da necessidade? Porque se não houvesse... Aí eu vou mudar o discurso. Se não houvesse o desfalque do Bruno Henrique, e se o Flamengo não tivesse perdido do Santos, tivesse vencido o jogo, eu talvez tivesse um raciocínio diferente sobre a possibilidade de começar o jogo com o Pedro. Agora, vai parecer que o Flamengo está precisando da qualidade do Pedro de maneira impreterível para ganhar jogos. E não é verdade. Ele só fica mais forte com o Pedro se o Pedro estiver bem. Gente, o Flamengo precisa do Pedro e o Pedro precisa do Flamengo. Um precisa do outro. Sim. Porque é difícil centroavante. Onde é que você tem centroavante que Mas o Flamengo é uma instituição, né, Pascoal? É isso. O Flamengo é um objeto inanimado, né? Por isso, o Pedro é um ser humano. Se alguém tem que mexer, é o Pedro, né? Por isso, Rafa, que eu acho que esse processo todo foi muito mal conduzido. Você acha que não deveria ter falado nada no ar? Não, eu acho que o Felipe deveria ter comunicado o diretor de futebol. E o diretor de futebol senta com o cara. Meu pai falava assim, ó, fica vermelho 5 minutos, uma amarela a vida inteira. Fala pra ele o que você quer falar. Você quer falar, você fala pra ele. Eu concordo com o senhor. Mas se foi, e se alguém do Flamengo supostamente... Porque no Flamengo as pessoas sabem quem vazou a notícia pro Paulo César, que mais uma vez foi muito bem ao divulgar a informação correta. Se lá no Flamengo, os jogadores e os dirigentes sabem que foi o diretor de futebol que vazou, como algumas pessoas especulam que foi, dá para ele chegar lá e dar essa entrevista? Se o presidente do Flamengo perdeu confiança no diretor, tem que trocar. Claro que não. Se o presidente do Flamengo perdeu a confiança no dirigente, tem que trocar. Por que não perdeu a confiança? Se ele perdeu, troca. Você acha que um erro de um profissional, e foi um grande erro, se foi o diretor de futebol que fez aquilo, não, teve um diretor, que está fazendo um bom trabalho no geral... Eu não sei, o Rafa pode nos ajudar. Você tem que pensar no clube, você não tem que pensar no clube, é uma coisa pessoal. Teve um dirigente que disse que se tiver proposta pro Pedro, eles iam conversar, não foi isso? Foi ele. Não foi essa a colocação, Pedro? Que eu tô falando. Rafa, arremata daí que eu tenho que virar o assunto. Foi o BAP que falou isso? Não foi o BAP, não. Foi o próprio presidente que falou sobre isso. Não, então foi o Boto. Agora, o BAP é o Boto. O diretor executivo é o presidente. Eu sei que tem gente que, se quiser botar fala assim, a gente vai negociar. Eu sei quem compra. Eu sei quem compra. Eu acho que assim, o problema está, meus amigos, nos termos que constam naquele print que o Mauro César exibiu. Né? Ali está o problema. É a maneira como se fala sobre o Pedro sair. Parece que o Pedro é desprezível, parece que o Pedro não é necessário, parece que não dá para contar com o Pedro. E ali sim, isso dá razão ao Pedro para ficar chateado. Agora, é do mercado da bola, gente. Jogador valorizado, é do mercado da bola, o dirigente fala, olha, se vier uma proposta, vamos vender. Vendemos por X, ou por Y, ou se pagar a multa. Não vendeu o Gerson, que era o craque do time, por 25 milhões de euros, estava no contrato dele, apareceu o Zenit, pagou, levou. Do mercado da bola não tem muito jeito. Agora, a condução lá no início escancarou uma situação que gerou um desconforto ao Pedro, e aí, de maneira injustificável, o Pedro respondeu num mau comportamento profissional. A verdade, assim... indo ao encontro que o Birner falou, supondo que tudo isso aconteceu, que o Pedro tenha feito uma baita semana de treinos no Flamengo,
relaciona o Pedro e bota no banco. Titular, pra mim, é passar pano para a indisciplina. Bom. Não tô falando, não propõe passar pano para indisciplina. Tá isolado aqui, hein? Não propõe passar pano para indisciplina. Mas é quase isso que o senhor propõe. Mas é quase isso que o senhor propõe. Não é isso. O Vitor Bini me disse assim, Última palavra sobre o assunto, Pedro, vai. Se ele cumpriu o senhor falou também, todas as determinações desse período, sim, você votaria com ele? Posso responder com a letra só? Responde. Muito bem. O senhor citou aí um amigo repórter, não foi? É ele. Eu sou um amigo repórter. Ele conheceu também. Chamar um amigo repórter aqui também. O Rafa também conheceu. Chamar um amigo repórter, porque se o assunto Pedro aqui comove demais, se o assunto Flamengo está comovendo aqui, o assunto São Paulo... Nação, essa partida aí promete pegar fogo entre Flamengo e Fluminense, hein? Daqui a pouco eu vou deixar meu palpite, mas antes vamos falar sobre a nova contratação do Flamengo, o jogador Jorge Carrascal, e tem informações importantes sobre a venda do Wesley também. Eu vou mostrar pra vocês, olha só. Olha só, no site do GE, do Globo Esporte, anuncia o seguinte, ó, o Flamengo acerta a contratação de Carrascal. O clube, enfim, chega a acerto com o Dinamo Moscou pelo primeiro reforço da janela. E olha só, vamos ver aqui, ó, fim da novela, o Flamengo acertou a contratação do Carrascal, meia colombiano de 27 anos, que será o primeiro reforço dessa janela. A negociação havia esfriado nas últimas semanas, mas o Flamengo intensificou o contato com o Dinamo Moscou e fechou a compra por 12 milhões de euros, cerca de 77,5 milhões de reais na cotação atual, e o jogador deve chegar no Rio de Janeiro no final dessa semana, quer dizer, entre amanhã ou domingo já deve chegar o Carrascal. Agora eu gostaria da pergunta para vocês, seguinte, e aí, na sua opinião, o Carrascal foi uma boa contratação para o Flamengo? Já coloca nos comentários, deixa a sua opinião. E agora vamos falar sobre o Wesley. Há 4 dias atrás, olha só, o Flamengo havia recusado uma proposta da Roma pelo jogador Wesley, né, que seria cerca de 130 milhões de reais aí pelo jogador, mais ou menos aí, se eu não me engano, 20 milhões de euros. E o Flamengo havia recusado essa proposta, ó, exatamente. A proposta do Roma foi de 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros, que seria mais 13 milhões de reais, a depender das metas a serem cumpridas. Então, o Flamengo havia recusado essa proposta da Roma. Mas a informação que nós recebemos agora, no final dessa tarde, eu vou passar para vocês aqui direitinho, é a seguinte, olha só. De acordo ao jornalista Fabrício Romano, ele é um jornalista muito especializado aí no mercado da bola, o jogador Wesley, ele acaba de fechar o negócio, né? O Flamengo acaba de fechar o negócio e acertando a venda de 25 milhões de euros do jogador do Wesley para o Roma da Itália, mais bônus, no caso metas a serem atingidas, que são mais 2,5 milhões de euros pelas metas. Tipo, essa negociação podendo chegar aí a 27, 28 milhões de euros pelo jogador Wesley. E a negociação está próxima de ser finalizada e o Flamengo está em busca de um novo lateral esquerdo. É uma informação do jornalista Fabrício Romano. Então, o Wesley está a caminho do Roma, meus amigos. Uma venda que aconteceu aí nesse final de semana. O Flamengo acertando a venda do jogador Wesley, mais de 25 milhões de euros. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora palpite. E aí, falando de palpite de Flamengo e Fluminense, qual é o seu palpite? Eu vou deixar meu palpite aqui. Para mim vai dar Flamengo 2, Fluminense 1. Palpite para esse final de semana. Deixe seu palpite nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.